Olá pessoal, eu sou Alexandre Bononi, estou aqui no Trilhante e hoje vamos falar sobre verbas rescisórias, prazo para pagamento dessas verbas rescisórias e multa. Vamos aprender a calcular cada verba, ok? Vamos lá então. As verbas rescisórias são aquelas devidas no final do contrato, quando o empregado é dispensado ou quando ele pede demissão, quando o contrato se encerra, né? Verbas rescisórias, quando o contrato é rescindido. Ok? Existe um prazo para pagamento dessas verbas que teve uma mudança agora com a reforma trabalhista, com a nova legislação trabalhista que está em vigor desde 11/11 de 2017, né? Depois veio a medida provisória 17/11 de 2017, medida provisória 808, teve algumas mudanças e vamos falar sobre essas mudanças aqui também, tá? Começando então pelo prazo para pagamento, lá no artigo 477. Antes da reforma, tinha 2 prazos para pagamento. Se o aviso prévio fosse trabalhado, essas verbas rescisórias tinham que ser pagas em um dia útil. Tá? Agora, se o aviso prévio fosse indenizado, aquele que o empregado não trabalha, tinha 10 dias de prazo para pagamento dessas verbas rescisórias. O que aconteceu com essa mudança? Igualou-se os prazos. Tá? Igualou-se os prazos e tanto no aviso prévio trabalhado quanto no aviso prévio indenizado, o prazo para pagamento dessas verbas, dessas parcelas pelo empregador é de 10 dias. Tá? Então o prazo é de 10 dias para ambas as modalidades do aviso prévio, ou trabalhado ou indenizado. Ok? Qual que é o prazo previsto se cair em dia não útil? Obviamente, se esse pagamento, esses 10 dias, cair em dia não útil, prorroga-se para o próximo dia útil, ok? E se não houver o pagamento? Passou os 10 dias, né, aviso prévio trabalhado ou indenizado, agora com a reforma, passou-se os 10 dias, o que acontece? É devido ao empregado uma multa de 1 salário, conforme previsto lá no artigo 477, tá? A lei ela é clara, tá? A legislação é clara, é devida a multa de 1 salário e não um valor da remuneração do empregado, ou seja, não se soma todos os valores recebidos pelo empregado no olerite, e sim o salário nominal, aquele salário que é anotado na carteira, tá? Como estamos falando de multa, como estamos falando de pena, esse artigo deve ser analisado restritivamente, ou seja, multa de 1 salário, salário base, salário nominal e não remuneração, tá bom? Isso está lá no artigo 477 da CLT. Por exemplo, trouxe um exemplo aqui para vocês. Se o empregado percebe, né, se ele recebe R$ 2.200 mensais, a multa pelo atraso do pagamento dessas verbas rescisórias, se não pagas em 10 dias, será de R$ 2.200. Ok? Bem fácil, né? Lembrando que não se trata de remuneração, e sim de salário, tá? Salário base. O que acontece com essa multa em caso de massa falida? A massa falida não é responsável pelo pagamento dessa multa, tá? Por quê? Porque em caso de devidas verbas rescisórias, deve-se habilitar lá na falência para que o juízo da falência libere o pagamento dessas verbas rescisórias. Então, não é por conta da massa falida que não há o pagamento em 10 dias, ok? Então, no caso da massa falida, não é devida a multa do 477 porque deve se habilitar lá na falência, lá no processo de falência, tá bom? Não acontece a multa, a massa falida também não é penalizada com essa multa se o rompimento do contrato ocorre pela falência. Né? Se a rescisão do contrato ocorre pela falência, também não é devida. Agora, veja bem, se o empregado é dispensado antes da falência, antes da decretação da falência, e ela não paga essas verbas rescisórias, essas verbas em 10 dias, aí sim é devida a multa do artigo 477. Tá bom? Combinado? Também não é devida a multa do artigo 477 se for o empregado que der causa ao atraso, né? Se o empregado deixou de ir até a empresa receber no dia marcado, se a empresa não encontra o empregado para pagamento, também não é devida essa multa do artigo 477, ou seja, de 1 salário dele, tá?
Qual é a obrigação da empresa, então? Arrumar uma maneira de depositar, de pagar. E a maneira mais correta, o que nós orientamos, é o seguinte: fazer uma ação de consignação e pagamento para se livrar dessa multa do artigo 477 da CLT. Tá bom? Então essa é a forma de se livrar dessa multa caso não encontre o empregado, caso não consiga, a empresa não haja possibilidade da empresa efetuar esse pagamento para o empregado, que faça então a consignação e pagamento para se livrar da multa do artigo 477. Ok? Caso o empregado entre com um processo na justiça dizendo que não recebeu essas verbas rescisórias, a empresa tem que pagar essas verbas rescisórias incontroversas, verbas salariais, em primeira audiência. Porque se não pagar nessa primeira audiência, tem outra multa, a do artigo 467 da CLT, que é 50% das verbas salariais incontroversas se não pagas em primeira audiência. Tá? Então, essas verbas rescisórias têm essa outra multa. Estudamos a multa do artigo 477, que é de um salário, e a multa do artigo 467, que se não pagas as verbas salariais incontroversas em primeira audiência, ela tem um acréscimo aí de 50%. Ok? E agora, nas próximas aulas, vamos aprender a calcular cada uma delas. Ok? Abraço, até mais!